Olá pessoal, estamos aqui para falar de sistemas de informações. Sistemas de informações em saúde enquanto ferramentas que devem ser utilizadas no processo de planejamento em saúde. Então vamos lá. Para que a gente possa estar apresentando esse material para vocês, nós reunimos um monte de informações úteis para que elas possam ser instrumentalizadoras do processo de trabalho de vocês. Para ser direto, eu quero dizer que os sistemas de informações eles têm uma série de utilidades cotidianas, diárias. Primeiro, investigação. Vamos falar da Covid? Eu fico imaginando uma doença que ela não existia antes, que ela surge e que ela traz toda uma série de dúvidas com relação à sua distribuição, de forma a velocidade com que ela contamina, quais são os seus sinais, quais são os seus sintomas, qual o tempo de reprodução, de transmissibilidade desse vírus, é uma doença viral, é uma doença de que tipo. Então, até que se entendesse um pouco mais, até que a gente pudesse estar com o nível de informação que a gente tem hoje do que se trata essa doença, de como ela se comporta, muito foi necessário das consultas que foram feitas, das internações que foram feitas, de todos os procedimentos realizados e registrados e jogados em sistemas de informação. Esse é um ponto importante, a investigação. Quando se fala em vigilância epidemiológica, existem serviços que são serviços sentinelas, que eles detectam variações daquilo que não é normal. Um aumento elevado de casos, um aumento elevado de casos em vários locais, o que pode diferenciar de um simples surto para uma epidemia, para uma pandemia, por exemplo. Então, essa é uma função importante de sistemas de informações do tipo utilizando nessa perspectiva investigativa. Uma outra coisa tem a ver com a docência, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, trabalhando em sistema de informação, municiando vocês, apresentando para vocês mais essa ferramenta para que vocês possam estar utilizando no futuro. De maneira prática, eu fico imaginando, depois de formado, chegando numa localidade distinta, nova, não é o local habitual, onde você nasceu, um local que você conheça anteriormente. Com que população eu vou lidar? Que tipo de doenças são mais prevalentes aqui? Então, indicadores socioeconômicos, epidemiológicos, ambientais, se os sistemas de informações estiverem preenchidos de maneira correta, são fontes para que você possa estar dirimindo dúvidas com relação a isso. Com relação à gestão, eu não consigo imaginar hoje um gestor tomar uma decisão, seja ela qual for, sem ser baseado em informação. Informação real, informação fidedigna, informação retirada, por exemplo, de sistemas de informação em saúde. Gente, para ficar bem claro, uma consulta feita num ambulatório, uma internação feita num hospital, uma doença que está sendo registrada, tudo isso, daquela via de papel, uma vez digitalizado, uma vez inserido dentro do sistema, deixa de ser um dado e vai passar a virar informação. Porque eu posso somar com vários outros dados e tirar explicações para processos que podem estar acontecendo naquele momento. A assistência. Os sistemas de informação eles também são muito importantes do ponto de vista da assistência. Eu acho que deveria ser muito mais. Às vezes eu quase não percebo isso, mas os profissionais deveriam se perguntar: o que eu estou fazendo está tendo resultado? O que eu estou fazendo efetivamente está mudando a qualidade de saúde da minha população? Como é que eu vou responder esse questionamento? Então, para que eu possa medir a qualidade da minha assistência, eu tenho indicadores de desempenho, de internações, que podem dizer que o que eu estou fazendo está tendo algum tipo de reflexo de resultado ou não. Poxa, se eu atendo todos os dias, crianças no meu consultório, se eu tomo conhecimento que crianças estão sendo atendidas em outras unidades básicas de saúde e eu tenho internado ou internados no hospital municipal do meu município uma série de crianças com desidratação, com diarreia, alguma coisa está acontecendo. Elas estão chegando no serviço, mas eu não estou tendo resultado. Elas estão parando num outro nível de complexidade, estão sendo internadas, ou seja, não é uma condição mais ambulatorial, mas de uma complexidade maior e que isso poderia ter resolvido onde eu estou. Então isso mostra ou denota que o nível de assistência que está sendo prestado não está sendo efetivo.
e outro no que diz respeito a requerimentos legais, né, para a elaboração de documentos, de regras e para que você possa, de repente, implementar uma política pública, você precisa saber se o que está acontecendo necessita de mudanças para embasar, de repente, novas políticas. Pois bem, é importante colocar também que os sistemas de informação eles são formados por vários subsistemas. Eu tenho o subsistema que ele trabalha, por exemplo, a atenção básica. A atenção básica tem uma série de indicadores que vão mostrar se eu estou sendo resolutivo ou não. A minha atuação ambulatorial, a minha atuação hospitalar, as crianças estão nascendo ou estão morrendo. Eu tenho um sistema de informação que verifica isso. Que tipo de doenças estão acontecendo, doenças importantes que estão acontecendo, estão sendo registradas? Eu também tenho um subsistema importante que verifica isso. Ou seja, eu preciso integrar as estruturas do meu município, eu preciso reduzir incerteza, mas eu tenho instrumentos para poder fazer isso. E esses instrumentos são sistemas de informação. Eles estão aí então para que eu possa estar fazendo um planejamento responsável, um planejamento coerente, baseado na realidade. Então, eu formulo, eu avalio, eu posso políticas, eu posso propor planos, programas, do que? Fruto de sonhos, fruto de delírios? Não. Mas eu posso tomar decisões baseadas em fatos reais. Pois bem, isso não é uma questão que ela se dá só no âmbito do município. Eu dei exemplos de UBS, eu dei exemplos da atuação, de repente, que eu posso estar medindo através de internações em hospitais do meu município, mas os sistemas de informação eles são integrados e eles integram uma realidade que é municipal, que é estadual e que é nacional. Precisamos entender também que dentro do desenho, e nós já falamos isso, dentro do desenho da organização das nossas políticas públicas, além dessa divisão entre os níveis federativos, os 3 subníveis, nós temos também uma organização regional. Então, só relembrando, o Piauí, com seus 224 municípios, tem 11 regiões de saúde. Essas 11 regiões, elas têm o mesmo desempenho com relação ao acontecimento de doenças? Elas têm uma mesma performance com relação à qualidade dos seus serviços? Obviamente que não. Como é que nós vamos analisar isso? Através dos sistemas de informação. Então, eu preciso saber se eu estou sendo efetivo. Como é que eu verifico a efetividade da atividade que está sendo prestada do serviço de saúde, da qualidade do serviço de saúde que está sendo prestado no meu município? Verificando se eu estou preenchendo a expectativa do meu usuário. Então, ser efetivo, resolver aquilo que eles pedem. Eu consigo medir também a eficiência. Eu consigo saber se eu estou conseguindo fazer bem feito, alcançar o resultado esperado, administrando custos, investindo aquilo que deveria ser investido e não em excesso, mas também não em escassez. Esse é o significado da eficiência. Mas eu também consigo avaliar a minha capacidade de resposta. Então, as situações, as necessidades que tem na minha comunidade estão sendo atingidas? Eu consigo ver isso através do sistema de informação. Eu estou tendo uma capacidade de resolução compatível com o que está sendo feito em outros locais do meu país? Qual é o grau de satisfação das pessoas que moram no meu município? Qual a eficiência dos recursos que estão sendo disponibilizados? Como eles estão sendo utilizados? Então, são perguntas que nem sempre os gestores fazem, porque eles estão muito preocupados em resolver os problemas que aparecem todos os dias. Mas planejar é necessário. Obviamente que eu tenho as necessidades cotidianas, eu tenho as crises e tenho situações que requerem pronto enfrentamento, mas eu preciso planejar. E planejar, eu tenho que ter informações. Pois bem, é importante dizer também que nós temos aqui algumas questões que são indicadores chaves de um sistema de saúde. Primeiro, quando no que diz respeito à população, eu preciso ter uma noção perfeita da minha demografia e da minha situação socioeconômica. Os modelos sociais de saúde, os modelos mais atuais de saúde,
eles se afastam cada vez mais daquela perspectiva do modelo biomédico, em que adoecer é fruto, é resultado de um processo de interação unicamente de um agente etiológico e de um hospedeiro suscetível. Não, eu tenho demografia, eu tenho idade, sexo, eu tenho distribuição espacial, eu tenho renda, eu tenho nível de escolaridade, tudo isso interferindo. E esses indicadores são indicadores populacionais. Eu tenho determinantes, obviamente, fatores biológicos, condições inatas, né? Fatores biológicos e pessoais, questões comportamentais e de saúde, hábitos ou maus hábitos, condições de vida e de trabalho. Eu trago sempre o exemplo, a gente tem conversado sobre isso, do município aqui do lado, maranhense, de Açailândia, mais uma vez trazendo esse exemplo para vocês. Uma população pacata que vivia num município pequeno, né, não muito diferente dos demais municípios de pequeno e médio porte do nosso país, mas que devido a um rápido processo de industrialização, tem elevado produção de resíduo, tem elevado temperatura ambiental, tem elevado o nível de poluição atmosférica. E isso tem afetado, tem se tornado um importante fator determinante de saúde. Então essas condições elas são indicadores que eles influenciam também. O sistema de saúde. O sistema de saúde de um país, ele trabalha e tem foco na prevenção e na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Existem recursos de saúde disponíveis para a minha população, distribuídos numa perspectiva que todos possam alcançar. Existe a utilização de uma atenção sanitária, ela é utilizada, eu tenho uma vigilância, eu tenho vigilância epidemiológica. Os gastos em saúde, eles são compatíveis, o financiamento, ele é compatível para o tamanho do sistema em questão e a qualidade e o resultado daquilo que está sendo prestado. Gente, percebam que população, determinantes, o sistema de saúde, tudo está ligado ao estado de saúde. E aí, para medir a qualidade desse estado de saúde, eu posso trabalhar indicadores gerais, indicadores de doença e de morte, né, de mortalidade e de morbidade, tá bom? Bem, então vamos trazer um pouco para a gente imaginar de onde a gente veio para a gente chegar até esse momento atual histórico que a gente está vivendo. Então, o SUS ele traz a necessidade de uma organização do cuidado. Essa necessidade de organização do cuidado, ele se confirma e ele se viabiliza com a chegada da era da informação. Imagina se trabalhar com folhas, com fichas, com papéis, com prontuários físicos para uma população de 200 milhões de habitantes, com a obrigação de guardar documentos públicos por no mínimo 5 anos. Imagina os depósitos, os arquivos. A gente só seria arquivo daqui a alguns anos, né? A era digital, o avanço da informatização, ela tem possibilitado uma evolução muito grande nesse sentido. E aqui no Brasil, é a década de 80 que traz a conformação daquilo que ficou conhecido como RENIS, né, na Rede Nacional de Informações, onde investimento importante foi feito em computadores, em servidores, para que se pudesse ter banco de dados, para que você pudesse ter segurança, para que você pudesse ter internet rápida, para que você pudesse ter aplicações administrativas daquelas informações que estão colocadas, para que você possa integrar sistemas. Então, tudo isso precisa estar conectado, mas é só a tecnologia que chega ao Ministério da Saúde, que fica disponível a partir da década de 90, que propicia tudo isso. Então, qual é o caminho, né? É a tal da conversa, né? daquela roda de conversa do telefone sem fio, né? Você passa uma informação para quem está do seu lado, que vai passar para o outro, e para o outro, e para o outro, e para o outro, e quando ela chega lá no final para fechar a roda, ela pode chegar diferente. Então, isso não é o que se espera de um sistema de informação. Então, eu preciso ter uma organização nessa troca de informações de forma que ela não seja perdida, que ela não seja alterada. E para isso alguns cuidados são necessários. O primeiro deles, eu preciso ter os documentos oficiais de entrada, né? Então, uma pessoa da entrada de quê? Da informação. Eu tenho fichas de registro. Então, se uma determinada doença, eu acabo de fechar o diagnóstico dela, eu preciso preencher essa ficha de notificação
e informatizar essa informação. Eu preciso ter um espelho dessa ficha num software para que alguém possa digitar aquilo que foi preenchido ou, o que é o ideal, que o próprio profissional de saúde, já dispondo de um computador na sua clínica, já possa digitar ele próprio para você não ter um retrabalho. Digitando essas informações, ela não é perdida. Lembra dessa roda? Ela vai passar por menos pessoas, você mesmo já joga direto. E essas informações ou essas fichas precisam ser padronizadas. Exatamente para que a informação que está sendo colhida aqui em Teresina está sendo colhida, possa ser comparada com a que está sendo colhida em São Luís, possa ser comparada com a que está sendo colhida em Fortaleza, com os demais estados do Nordeste do Brasil, cidades e países do mundo. Então, e precisa ter uma dinâmica. Aquela ficha, depois que eu coleto a informação com o paciente, ou aquele registro, depois que eu lanço no software, no computador, ele vai para onde? Ele passa para os estados, ou melhor, ele passa para o município junta todas as informações e repassa para o estado, que junta de todos os municípios e que repassa para o governo federal, o caminho é esse? Se for, vai ter que ser sempre assim. Não posso, eu, município, passar diretamente para o Ministério, enquanto os demais municípios estão adotando uma outra dinâmica, tá bom? Bem, então eu tenho, como já foi colocado, subsistemas que eles vão produzir uma quantidade infinitamente grande de dados. Esses dados, eles precisam ser abrigados em servidores importantíssimos que estão no DataSUS, que é o grande banco de dados do Ministério da Saúde. Já falamos muito deles, agora a gente vai estar denominando mesmo cada um. Quais são esses subsistemas de informação? Eu estou falando do SIM, do SINASC, do SINAM, do CIASUS, do SIH, do IPEDIA, do CIAB, do CISVAN, CISPRE-Natal e por aí vai. E eu trouxe um exemplo de um sistema de informação que ele é de um município específico, que é o de Ribeirão Preto. Mas vamos lá. Sim, sistema de informação de mortalidade. Se você quer saber, naquele município que você está morando agora, que você acaba de chegar, como tem evoluído a mortalidade ao longo dos anos, é preciso que haja uma série histórica registrada no banco de dados e você vai ver, por exemplo, no sistema de informação de mortalidade, o quanto as pessoas, como está a evolução de morte por infarto agudo do miocárdio. Esse é o lugar onde você vai procurar. O SINASC, o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, jamais seria o banco de dados onde você vai procurar informação se você tem um número crescente ou decrescente, ou estabilidade, ou variância de mortes por infarto agudo do miocárdio. Se você está falando de morte, é no Sistema de Informação de Mortalidade que você vai buscar essa informação. Da mesma forma, se você estiver falando sobre acompanhar como que está a qualidade do parto, como que está a qualidade do pré-natal, o SINASC ele vai te dar informações importantes sobre isso. Muita criança morrendo, gente, alguma coisa está acontecendo de errado, não é verdade? SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Existe uma lista, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas existe uma lista de doenças que, uma vez diagnosticadas, obrigatoriamente elas precisam ser informadas. Deixa eu dar um exemplo. A polio, considerada erradicada, se nós detectarmos algum caso de polio, imediatamente tem que ser feito o registro desse agravo no sistema de informação de agravo de notificação, para que se abra um processo de investigação e saber o que aconteceu. As vacinas que estão sendo disponibilizadas, elas não estão surtindo o efeito desejado? É processo de acondicionamento, de câmaras frias, o que é? O que deu errado? Já que é uma vacina que ela já foi testada e que você tem toda uma resposta internacional. O CIA, Sistema de Informação Ambulatorial, ele vai mostrar a qualidade ele vai mostrar a qualidade dos atendimentos das especialidades. O que está acontecendo por cada especialidade médica, então, e outros profissionais. Então você tem um atendimento que é feito na atenção primária, você encaminha para um especialista, é nesse sistema de informação que ele vai estar abastecendo suas informações. Os hospitais, internações, gastos, tempo de permanência, procedimentos que foram realizados,
os CIDs, né, dos Códigos Internacionais de Doenças que foram identificados, endereços e uma série de outras informações daquilo que acontece nos hospitais, é no SEH que essas informações são depositadas. O Hiperdia, ele é um sistema de informação especificamente sobre hipertensão e diabetes. A hipertensão e diabetes, ela trata-se são ocorrências tão comuns na nossa sociedade que elas mereceram um sistema de informação específico. O SIAB é o Sistema de Informação da Atenção Básica e ele é uma fonte imensa de pesquisa e de informações. Imagina um modelo nacional de saúde que ele se pauta na atenção primária, na atenção básica, que capilariza a estratégia de saúde da família, fazendo com que ela chegue nas menores cidades, em populações ribeirinhas, no campo, populações indígenas. A qualidade de informação que um sistema de informação desse pode gerar é importantíssimo. O SISVAN é o Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional. O SIS Pré-Natal, ele faz o acompanhamento de gestante. Agora nós temos também, por exemplo, outros sistemas que são extremamente importantes, como por exemplo o CISPNI. Né? Nós temos o sistema que trata da questão de vacinas, de imunização. Nesse momento ele é um dos mais importantes e que estão sendo utilizados para base de dados, para pesquisa e muito mais. Pois muito bem, sobre o sistema de mortalidade, eu devo dizer para vocês que o documento de entrada é a DO, é a Declaração de Óbito. E aí, gente, sobre ela é preciso deixar bem claro, ela é de uso exclusivo médico. Apenas o médico preenche a declaração de óbito. Agora, importante dizer que lá precisam ter as causas básicas do que levou aquele óbito, o sexo, a idade, o grau de instrução, a ocupação habitual, o local de ocorrência, o local da assistência médica. A falta dessas informações ela pode prejudicar demais a pesquisa, ela pode prejudicar demais a investigação do que pode estar acontecendo, do que pode estar levando à morte a determinados grupos populacionais. É normal o que está acontecendo ou não é? Se eu não tiver informações como essa para que eu possa trabalhar num processo de análise, fica muito mais complicado saber. Indicadores, eu tenho indicadores que eles são proporcionais ou que eles são taxas ou coeficientes mais gerais. Tudo que aquilo que é uma taxa ou que é um coeficiente, eu estou levando uma questão, eu estou tratando de questões mais gerais dentro da população. Coeficiente ou taxa de mortalidade geral. Total de mortos dividido pelo quem que pode morrer, qualquer pessoa da população daquele dado lugar. Total de mortos dividido pela população daquele lugar vezes uma constante. Essa é uma taxa de mortalidade geral. De mortalidade infantil, crianças que morreram, dividido sobre aquelas que nascerão vivas. Mortalidade materna, mães que morreram, gestantes. Então, são taxas que a gente utiliza para entender, para visualizar indicadores importantes de mortalidade. Mas eu tenho aqueles também que são proporcionais, como, por exemplo, mortalidades por causas específicas. Então, eu quero saber como anda a mortalidade por infarto agudo do miocárdio. Então, eu vou pegar óbitos por infarto agudo do miocárdio, dividido por todos os óbitos de cardiopatas. Por faixa etária, você vai calcular a quantidade de mortos em determinado agravo, determinada doença, dividido pela população daquela faixa etária, ok? Agora, esse sistema ele traz alguns limites, né? Que a gente falou um pouquinho sobre eles ali de maneira subliminar. Se eu tenho aquelas variáveis importantes, mas se elas não forem preenchidas, isso fica extremamente... isso traz um prejuízo muito grande. Então, a qualidade do preenchimento ou o não preenchimento é a qualidade do registro ou o subregistro prejudica demais. Então, é como se a gente trouxesse para baixo, diminuísse aquilo que de fato está acontecendo na nossa sociedade. Aí aquele retrato não é o retrato real. Ele é subregistrado,
subdimensionado. Pois bem, é uma ficha que, como vocês podem ver, ela não é pequena, ela dá trabalho, mas ela é necessária. Cada quadrinho desse que não é preenchido gera um prejuízo extremamente grande para o entendimento das ocorrências de morte na nossa sociedade. Sistema de agravos de notificação, SINAM. O Sistema de agravo de informação de agravos de notificação, ele tem como documento de entrada a ficha individual de notificação. Na hora que eu notifico, uma nova ficha é aberta, a ficha individual de investigação. Então, se eu tenho uma pessoa que eu estou identificando que ela tem tétano, mas poxa, ela não foi vacinada, como é que ela pode ter tétano? Vamos investigar. Mas antes você já notifica. Notifica porque não era para aquela pessoa ter aquela condição. Então você precisa chamar atenção para isso. Notifica. E depois você vai investigar. O que é mais importante conter dentro do rol de informações que vai nessa ficha? Número de casos por semana. Você quer saber se está aumentando, se está diminuindo. Ocorrência por sexo, idade e tudo que tiver de complementar no caso, para que você possa investigar melhor. Indicadores importantes, indicadores de incidência, né? Ou indicadores de prevalência, taxas ou coeficientes do tipo incidência. Eu tenho novos casos acontecendo desse rol de doenças de notificação compulsória obrigatória, ou o número está se mantendo elevado, que é o significado de prevalência, que são casos novos somados com casos antigos. Então, taxas ou coeficientes de incidência e de prevalência, eles são os indicadores mais pesquisados quando se fala do SINAM. Limitações, da mesma forma, o subregistro ou a qualidade do registro. Repito, são fichas grandes, são fichas longas, mas que elas precisam ser preenchidas. Bem, no mundo foi em 37, no Brasil foi em 61, que nós tivemos o lançamento da lista de doenças de notificação compulsória. E aí vale a pena dar uma pesquisada, foi essa portaria 104, de 25 de 2011, que ela atualiza, que ela define e atualiza essa relação, tá bom? Vale a pena pesquisar, dá uma olhada e vocês vão ver todo o rol de doenças de notificação compulsória brasileiras. Mais uma vez eu trago aqui o exemplo de uma dessas doenças, que é a hanseníase, e você vê uma ficha completa e consequentemente longa, mas que precisa ser preenchida, repito. Gente, aquela coisa da organização, o fluxo, né? Então assim, eu tenho uma ficha que ela precisa ser preenchida se aquela identificação daquele caso foi feita lá no ambulatório, lá na unidade de saúde, ou se ela foi feita num hospital, ou se ela foi feita numa policlínica, seja em qual for o lugar, essa ficha de notificação ela tem que ir primeiramente para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde ela reúne dados da região, que encaminha para a Secretaria Estadual de Saúde, que encaminha para o Ministério da Saúde. É uma relação ascendente. A cada vez que esse registro de uma notificação de uma doença passa por esses subníveis, faz com que as pessoas comecem a saber que aquilo aconteceu e possam estar se mobilizando. Então, o município onde aquela doença aconteceu, se aquela pessoa que diagnosticou passa aquela informação para frente, a secretaria já vai ter que começar a agir. A secretaria informando para a regional de saúde, a regional vai ver se tem casos em municípios vizinhos, compreende? O Estado, consequentemente, também já vai ficar atento e o governo federal logo em seguida. Então, daí a importância desse fluxo ser mantido. Sistema de informação hospitalar, nós vamos estar trabalhando as internações hospitalares. Eu preciso saber idade, sexo, de onde é que aquele paciente veio para estar internado, quanto tempo ele ficou internado, quantos recursos foram gastos, quais foram os procedimentos realizados, quanto se pagou, os dados daquela unidade. E aí eu vou acompanhando, gente, ou posso acompanhar ao longo dos anos, através desse documento oficial que dá entrada, que é a AIH, Autorização de Internação Hospitalar, ela precisa ser preenchida, eu posso acompanhar a evolução, por sexo, por idade, se está se investindo muito, se está se gastando demais com internação hospitalar, se está internando muito é porque está falhando aonde? Lembra do processo de planejamento? É disso que nós estamos falando. Indicadores.
eles vão avaliar desempenho. Se está internando, é porque em algum lugar está tendo falha. A limitação, gente, é quando você tem também falsos diagnósticos, quando você tem dados que você não consegue corrigir, porque aquelas fichas elas já vêm prontas dos atendimentos que foram feitos. MyH. Queria apresentar para vocês o que foi lançado pela portaria 2221 de 17/4/2008, que ela define a lista brasileira de internações por condições sensíveis à atenção básica ou atenção primária. No mundo se chama de ICSAP, Indicador de Condição Sensível da Atenção Primária. Aqui no Brasil, indicador de condições sensíveis, no caso aqui internações, que pode virar um indicador de condições sensíveis da atenção básica. Essas doenças, se elas estiverem internando demais, denotam que, por serem de obrigação de cuidado lá na atenção básica, lá na atenção primária, alguma coisa não está acontecendo de maneira correta. Se ela não está sendo bem cuidada lá, ela vai complexificar, vai piorar o quadro daquele sujeito e ele vai se internar. Então, o AIH, autorização de internação hospitalar, no momento em que ela é o documento de entrada, ela pode ser a base do sistema de informação do SEH que vai me dizer, por exemplo, qualificar o nível de assistência que está sendo prestado na minha atenção primária. Repito, se eu falhar lá, o resultado vai ser aqui no hospital, internando mais, dando mais remédio, fazendo com que as pessoas tenham maior risco de morte, ok? Isso, inclusive, é o que eu estou trabalhando no meu doutorado. Bem, Sistema de Informação da Atenção Básica. O Sistema de Informação da Atenção Básica, ele é o sistema de informação da atenção primária, da estratégia de saúde da família, e ele não tem um único instrumento de entrada. Ele tem a ficha A, B, C e D, que são fichas que eles são utilizadas para ficha A, cadastro das famílias. Uma família nova chegou em um determinado bairro, você vai lá, o agente comunitário vai lá com a fichinha A e preenche ela. A ficha B, para acompanhamento de gestantes, hipertensos, diabéticos, grupos de risco, tá? Então essa ficha ela tem esta finalidade. A C, para acompanhamento de crianças, a ficha D, para o registro de atividades, procedimentos e notificações. Todos esses documentos de entrada, eles têm um objetivo, né? Que é reduzir a coleta de dados. Apesar de a gente estar falando de várias fichas, mas elas terminam que padronizando o processo de entrada. Já imaginou se cada agente comunitário do país fizesse a coleta de informações da forma que ele achasse melhor? Então, existe aí uma padronização, tem que haver um cuidado na individualização de cada registro, a cada casa que eu visito, a cada família que é cadastrada, eu preciso ter muito cuidado com o gerenciamento daquela informação. Tá? E isso se dá através desse sistema de informação. Vamos lá. Só para a gente, eu sei que vocês não estão ainda atuando, não estão ainda em campo, mas vamos lembrar do exercício que a gente está fazendo, né? Pensa um pouquinho no local onde vocês vivem. Quantas famílias tem no bairro de vocês? Nessas famílias, quantos idosos? Qual a quantidade de internação de infantil por pneumonia? Eu tenho quantas crianças menores de 1 ano, né? Neonatais? Eu tenho quantas gestantes no bairro? Quantas mulheres em idade fértil? Fraturas em idosos, as condições sanitárias da área, diabéticos, hipertensos. Então, assim, se você trabalhar no meio de tantas perguntas, todo dia vai para o teu consultório, atende, sem você ter noção de um retrato da tua população, eu sinto muito, mas você não vai modificar muito essa realidade. Agora, se você identifica que no bairro em que o teu serviço está inserido, na tua área de atuação, existe um grande número de hipertensos e diabéticos, e você cria um grupo de atividade física, um grupo de educação em saúde voltado para essa população. Você começa a trabalhar informação, promoção da saúde, atividades preventivas. Com o passar dos anos,
você pode ter uma condição de visualizar se houve ou não melhora. Se fizer assim, você vai ter. Vai por mim. Então, essas são perguntas que essas são perguntas que não podem ficar sem resposta. E essas respostas estão disponíveis. Basta que a gente vá atrás dela com os sistemas de informação. Pois bem, então, como a gente já falou, gente, dado é qualquer coisa que você vai lá e busca na população, mas se você pegar sozinho, ela não te diz muita coisa. Então, vamos lá. Bateu na tua porta, entrou, sente, por favor, bom dia, boa tarde, boa noite. O que o senhor tem? Ah, eu estou com asma. Isso é um dado. Piorou a minha condição da minha pressão. Isso é um dado. Me foi relatado que eu sofro de algum tipo de carência nutricional. Isso foi um dado. Agora, no momento em que você reúne mais informações da população, mais dados da população, e você confirma uma tendência de uma elevação de pressão em várias pessoas daquele bairro, isso deixa de ser um dado e passa a ser uma informação que já vai te trazer elementos provocadores para que você reaja, para que você possa pensar numa intervenção voltada para esse público. Então é importante entender que os dados eles precisam ser trabalhados para que virem informação e isso precisa estar registrado, guardado em algum lugar para que eu possa qualificar ainda mais essa informação, como confrontando com outras informações. Finalizada essa parte teórica, eu quero trazer aqui uma parte prática importante para vocês. E essa é a parte que eu vou cobrar com um pouco mais de ênfase no nosso encontro seguinte, na nossa próxima aula. Eu quero discutir agora um pouco com vocês, onde vocês vão buscar algumas informações relativas a dados demográficos, populacionais, e vamos fazer uma discussão onde se buscar dados também com relação específica sobre a saúde. Vamos lá? Essa é a parte que eu falei de instrumentalização de vocês. Então, vamos lá. O DataSUS, ele é um sistema de informação do SUS, é o grande banco de dados do SUS, só que essa interface que eu estou mostrando aqui para vocês é uma interface um pouco mais antiga, mas que mesmo modificada na versão atual, você ainda vai encontrar esse gráfico assinalado, esse cantinho, esse menu, essa barra assinalado por essa seta vermelha. Então todo mundo vai digitar DataSUS no seu navegador. Quando você der o Enter, repito, vai abrir uma interface diferenciada que não é essa, tá? E aí você vai ter, mas mesmo assim você vai ter esse quadro aí do lado. Clica em Informações em Saúde. Quando você clicar em Informações em Saúde, mais um leque de opções ele aparece. E aí ele traz indicadores de saúde e ele vai trazer uma relação de todos os indicadores que são importantes para determinadas condições, tá bom? E aí você pode encontrar aí indicadores de assistência à saúde, indicadores epidemiológicos e de morbidade, de doenças e de morte, da rede assistencial, estatísticas vitais, indicadores demográficos e socioeconômicos e por aí vai. Brinca mesmo, vai lá. Entra, mexe, abre, vê, vai e volta, avança e recua, para você entender como é que funciona esse instrumento. Pois bem, se você clica em informações em saúde e depois você clica em epidemiologia e morbidade, vai te abrir um leque de subopções que, repito, com o passar e com a atualização das versões, você não vai ver do jeito que está colocado aí, mas muito parecido. E aí, gente, o passo seguinte é abrir um mapinha aonde você vai, nesse mapa, encontrar o estado, aí você seleciona aqui o Piauí, quando for o Piauí vai abrir aqui uma janela do lado que tem vários filtros e vai aparecer municípios. Clicando no município, você abre uma barra de rolagem e você vai escolher Teresina. Então, aquela informação que você selecionar num outro filtro, ela vai sair apenas relacionada a Teresina. Se você não escolher nenhum, ela vai sair para todo o estado, para todos os municípios. É importante que vocês entendam isso. Então, os filtros, eles estão aí para serem utilizados. Doenças, CIDs, municípios, local de ocorrência, ano, sexo, vocês vão ver isso à medida que vocês... A ideia é que vocês mexam mesmo, é que vocês explorem isso, tá bom? Então, a ideia é ter dados mais detalhados. Incidência, localidade,
e que você possa também, a partir do resultado, você vai aparecer uma opção lá para que você possa exportar, ou para o Excel ou para o Tabuin, para que você possa trabalhar esses dados num outro ambiente computacional, tá bom? Gente, outra base de dados importante para você qualificar localidades, municípios, é o site do IBGE, que ele também não tem mais essa interface que você está vendo aí, mas, por exemplo, se a sua necessidade for trabalhar com um município, vai lá naquele quadrinho aqui, ó. Vai nesse quadrinho aqui e digita direto. Vai aparecer nessa interface nova, atual, tem lá um quadrinho de busca, você coloca municípios, clica nele. Quando você clicar em município, você vai ver esse desenho. Desculpa, município não, cidades. Gente, cidades. Ou estados, né? Ou países, ou mapas. Mas isso vai ficando mais complexo à medida que você vai... Vamos trabalhar com cidades. Você clicando aqui, você vai abrir, pode escolher qual é a cidade. Escolhe Teresina e ele vai te mostrar vários indicadores econômicos, educacionais, da cidade que você escolher. Então, eu fico imaginando assim, quantos trabalhos de PIBIC, de PIBEL, mais simples, sem tanta complexidade, a gente já pode começar a fazer a partir da aula de hoje. Então, brinquem um pouco, entrem, mexam, porque aí o que eu vou pedir para vocês? Eu peço que vocês localizem ainda nesse site do IBGE incidência de pobreza, ver dados populacionais, ver o indicador de Gini, né, que é um indicador que ele trabalha essa situação de igualdade, de desigualdade, o IDH, né, que ele serve para comparar países, né, e que ele vai de 0 a 1, tá? Onde 0 é o pior e 1 é um país mais desenvolvido. E o que eu quero que vocês façam? Então vamos lá. Primeiro, seleciona um município qualquer. Aqui eu estou pedindo para que cada um selecione um município diferente, para que a gente possa, na aula seguinte, quando a gente for fazer não é uma correção, mas uma discussão desse exercício, a gente possa estar comparando um pouco. Então, mesmo que um ou outro escolha o mesmo município, mas vamos tentar mudar um pouco, tá? Não, eu não vou cobrar para que todos escolham um município distinto, se bem que só no Piauí nós temos 224, né? Mas muito bem. Do município escolhido, eu quero que vocês descrevam características como população, índice de Gini, incidência de pobreza, o IDHM, que é o IDH do município, dados sobre unidades básicas de saúde e população coberta pela Estratégia de Saúde da Família. Procurem no DataSUS e procurem no IBGE. Uma outra coisa que eu quero que vocês selecionem é um determinado agravo, uma determinada doença. Vai lá naquela parte de estatísticas, essa parte, esse material, essa aula, eu vou estar disponibilizando ela para vocês, bem como os slides, no Google Classroom. Então, você vai dar uma olhada direitinho lá na interface, tanto do DataSource como do IBGE, para que você possa recuar e estar escolhendo esse agravo, ou um agravo que seja da sua escolha. E aí eu quero que você me descreva a situação daquele município que você escolheu com relação a esse agravo. A quantidade de... Você pode fazer uma série histórica, você pode me mostrar esse agravo por sexo, você pode mostrar esse agravo por faixa etária. Fiquem à vontade. Eu quero que vocês usem o sistema e que vocês me apresentem. Não está fechado, muito pelo contrário, está aberto. Então eu quero que vocês mostrem para mim, que vocês descrevam da maneira que vocês quiserem o município que foi selecionado. Repito, esse material vai estar postado, recorra a ele para que possa estar finalizando a nossa aula, tá bom? Gente, muito obrigado. Essa aula gravada vai ficar depositada, como eu falei, mas a nossa vontade era estar conversando ao vivo, mas no nosso próximo encontro isso vai acontecer. Um grande abraço para todo mundo, sucesso, paz